O tema de hoje pode parecer um tanto inusitado. Vamos falar sobre poluição doméstica. Sim, muitos nem imaginam, mas você sabia que as condições de cocção e a pouca ventilação da cozinha de casa podem levar a problemas de saúde? Estamos falando dos poluentes domésticos emitidos durante a queima da lenha, do carvão e de outros compostos sólidos utilizados para cozinhar alimentos. O tema é relevante para a saúde pública, já que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo usam esses combustíveis para preparar alimentos. Já no Brasil, dados de 2020 mostram que 26% da população usava a lenha para cozinhar, ao passo que apenas 24% tinham acesso ao botijão de gás. E esse número foi agravado nos últimos anos devido à crise econômica que recaiu na população durante a pandemia da Covid-19. Portanto, é muito pertinente falarmos da qualidade do ar doméstico no Brasil, que atinge especialmente mulheres e crianças de faixas socioeconômicas mais baixas. O professor Tiago Nogueira, do Departamento de Saúde Ambiental da FSP-USP, participou de uma pesquisa internacional que resultou numa cartilha sobre poluição doméstica. O documento foi elaborado a partir de um estudo que mediu a qualidade do ar em diferentes cozinhas de diferentes países. Tiago realiza pesquisas no Laboratório de Análises da Exposição Humana a Contaminantes Ambientais, aqui da FSP-USP. E lá, ele conduz diversos projetos sobre poluição atmosférica. Um deles é o projeto Green Cities, que investiga a concentração de material particulado em 4 parques urbanos da cidade de São Paulo. Ele também vai comentar um pouco sobre essa pesquisa mais adiante neste programa, na entrevista realizada pela estagiária Isabela Oliveira. Eu sou o Gabriel Eide. E eu sou Felipe Velames. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ouça agora a entrevista feita pela Isabela. Saúde é Pública, o podcast da FSP-USP. Quando pensamos em poluição, a primeira imagem que vem à cabeça é a de grandes centros urbanos e congestionamentos. No entanto, o senhor participou da construção de uma cartilha que fala sobre a poluição do ar doméstico. Poderia falar um pouco sobre essa cartilha? É verdade. A poluição do ar que respiramos no nosso dia a dia dentro de casa, muitas vezes ela passa desapercebida por muitos de nós. Mas o impacto da poluição do ar dentro das casas, ela é de fato enorme. Para a gente ter uma ideia disso, hoje a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, estima que em todo o mundo cerca de 6,7, quase 7 milhões de pessoas morrem por ano, né, por conta da poluição do ar. Isso somando todos os ambientes, né, ou seja, o ambiente externo e o ambiente interno. Agora, se a gente considerar apenas a poluição do ar em ambientes domésticos, ou seja, esses ambientes internos, esse número ele representa um pouco menos da metade desse total, cerca de 3, né, um pouco mais que isso, né, 3 milhões de pessoas morrem todos os anos exatamente por respirar o ar poluído dentro dessas residências. Isso é bastante expressivo, né? Então, cerca de 2 anos atrás, eu e vários colegas participamos de um estudo em que nós avaliamos a poluição do ar dentro das cozinhas de famílias espalhadas por diversas cidades no mundo. No total foram 12 cidades, né, em diferentes países, né, e aqui no Brasil nós conduzimos esse estudo em São Paulo, aqui no Jardim Colombo, que fica no Complexo Paraisópolis. Bom, então, em cada família, nós acompanhamos a rotina diária durante uma semana inteira. Nós deixamos um conjunto de equipamentos para medir a poluição do ar dentro da cozinha dessas famílias e, ao longo do dia, esses moradores registravam, então, as atividades realizadas. Por exemplo, que horas que ele preparou
o café da manhã, que horas preparou o almoço, que horas preparou o jantar, e também anotavam qual alimento eles tinham preparado e de que forma foi essa preparação, ou seja, se tinha sido um alimento assado, um alimento grelhado, um alimento frito, feito a vapor, tá? Além disso, nesse estudo, nós estávamos interessados em saber que tipo de fogão e qual o tipo de combustível que esse fogão ele utilizava, tá? Ou seja, se era um fogão a gás, ou se era um fogão a lenha, ou se era um fogão que utilizava o carvão. E também nós queríamos saber quais eram as condições de ventilação dessas cozinhas, ou seja, se tinham portas e janelas, né, nessas cozinhas e se elas ficavam abertas durante essa preparação desses alimentos ou se também tinha algum tipo de ventilação mecânica dentro dessas cozinhas, como por exemplo, né, o uso de uma coifa ou de um exaustor. Nós demoramos cerca de 1 ano para concluir esse estudo nesses 12 países e esses resultados eles foram, né, divulgados para a comunidade científica na forma de artigos, né? Além disso, todo esse conhecimento gerado nesse estudo, ele foi também transformado em uma cartilha que se destaca exatamente por adotar uma abordagem global para enfrentar o problema da poluição do ar nos ambientes domésticos, fornecendo então orientações para os construtores e os proprietários dessas casas, mas também para os ocupantes dessas casas, né, ou seja, os moradores e também os conselhos locais. Tá, então, esse guia ele conta com 10 recomendações, que são recomendações mais gerais, e também 10 recomendações específicas. Esse guia ele foi inicialmente escrito em inglês, tá? Mas ele foi traduzido para diversos idiomas, inclusive para o português, e isso é o mais importante desse guia, pois ele, além de trazer as informações e recomendações para reduzir a poluição do ar das residências, ele está disponível também no idioma local de vários países. Você falou sobre os equipamentos. Esses equipamentos que ficavam nas casas das pessoas eram pequenos? Ficavam em algum canto especial? Sim, essa era uma preocupação nossa, né, que fossem equipamentos pequenos e que também não gerassem nenhum, né, desconforto, seja, né, por conta de ocupar espaço e também de gerar ruído, né, para essas famílias. Então eram, sim, equipamentos bastante pequenos, alguns deles eles eram movidos a bateria, então ficavam ali esses 7 dias sem precisar ligar na tomada, outros sim, era necessário ligar na tomada, né, mas eram equipamentos bastante pequenos e eles ficavam sempre na cozinha, quando existia cozinha, né, na casa, existiam algumas residências que eram, né, uma cozinha acoplada com a sala, então era um ambiente único, mas, né, a gente sempre tentava deixar ele próximo, né, do fogão em especial. E quais que são os principais poluentes emitidos durante a queima? Geralmente nós vemos o dióxido de carbono como o grande vilão da história, né? Mas tem outros gases também. Sim, a poluição do ar no ambiente doméstico é gerado pelo uso de combustíveis e de tecnologias ineficientes dentro ou ao redor da casa. E pode conter uma série de poluentes que são, né, de fato, prejudiciais à saúde. Os poluentes que são importantes do ponto de vista de saúde são os gases como monóxido de carbono, né, que é o CO, e o dióxido de nitrogênio. Ambos são emitidos durante a combustão para o preparo de alimentos ou para a geração de energia doméstica. Além desses gases, existe uma classe de poluentes de maior risco que são os chamados material particulado. O material particulado é a classe de poluentes de maior preocupação em todo o mundo atualmente, tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo. Essas partículas, elas possuem tamanho bastante reduzido. E quando eu digo reduzido, é reduzido mesmo. Estamos falando de partículas de 10 micrômetros, 2,5 micrômetros ou até menores. Essa unidade micrômetro, ela quer dizer que esse tamanho é 1 milhão de vezes menor do que 1 metro. Então, esse poluente, o material particulado, recebe uma classificação de acordo com esse tamanho. Partículas menores do que 10 micrômetros são chamados de MP10, e partículas menores do que 2,5 micrômetros recebem esse nome de MP10.
2,5. Tá? E é exatamente por conta desse tamanho reduzido que essas partículas colocam a nossa saúde em risco. Isso porque, devido a esse tamanho pequeno, essas partículas podem ser inaladas e quanto menor for a partícula, mais profundamente ela pode entrar no nosso sistema respiratório, ultrapassando todas as barreiras físicas, atravessando os pulmões e finalmente atingindo a corrente sanguínea. Ou seja, a partir daí, essa partícula poluente ela pode percorrer todo o nosso corpo e causar danos em todos os órgãos do indivíduo. Em residências mal ventiladas, a fumaça gerada nesses ambientes internos pode ter níveis de partículas cerca de 100 vezes maiores do que o que é aceitável. Por que essa partícula ela é tão prejudicial? Pois, na verdade, essas partículas elas carregam algumas dezenas ou centenas de substâncias químicas que são cancerígenas, mutagênicas ou mesmo teratogênicas. Alguns exemplos dessas substâncias químicas são os metais pesados, como chumbo, níquel, cádmio e outros metais. E também outros compostos que são conhecidos como HPAs, que é uma sigla para hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são poluentes de grande preocupação na saúde e que também estão associados com a queima desses combustíveis sólidos nas residências. Tem alguma região do Brasil ou do planeta como um todo que esse problema é maior? Um dado alarmante é que em todo o mundo mais de 2 bilhões de pessoas ainda cozinham usando combustíveis sólidos como madeira, carvão, resíduos agrícolas, querosene, isso nesses fogões pouco eficientes. Os locais mais afetados estão principalmente na África e na Ásia. Nesse estudo que nós realizamos, nós podemos constatar isso também, que a poluição do ar nas cidades desses dois continentes são muito preocupantes. Muitos desses países, eles utilizam esses combustíveis não limpos não só para cozinhar o alimento, mas também, muitas vezes, utilizam para aquecer a casa e até, em muitos casos, utilizam para a iluminação doméstica, como é o caso, por exemplo, dessas lamparinas queimando a querosene. No Brasil, eu diria que nós estamos numa situação um pouco melhor. Tá? Isso porque grande parte das casas utilizam energia limpa para cozinhar, geralmente gás de botijão do tipo GLP, ou então gás natural encanado. Mas é claro, infelizmente, o uso de lenha, especialmente para cozinhar, tem aumentado muito nos últimos anos aqui no Brasil, resultado principalmente do aumento da pobreza em muitas regiões aqui no país. E isso, é claro, tem impactado muito a saúde dessa população, que já é mais vulnerável por conta de todas as outras condições. Ou seja, em regiões mais pobres do país estão as pessoas mais afetadas. Por outro lado, existem também regiões do país, como é o caso do sul aqui do Brasil, que ainda se utiliza muitos fogões a lenha como forma de cozinhar, e também por conta das baixas temperaturas nessas regiões, essa prática da queima da lenha no fogão ajuda também a aquecer essas residências e por isso essas regiões aqui no país também são bastante impactadas. Um tempo atrás eu assisti um documentário na Netflix sobre a Índia e eu fiquei um pouco chocada, vendo que muitas pessoas lá ainda usam esterco de vaca para conseguir cozinhar, Uma realidade bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Isso, é isso mesmo, Esse documentário, é bastante impactante, porque a gente vê que é uma realidade muito diferente, e aí nesse estudo a gente se deparou muito com isso, Porque a gente desenvolveu esse estudo simultaneamente em 12 países, então a gente teve esse choque de realidade nesse estudo. Agora tem um outro ponto que eu queria destacar também, dessa poluição do ar, em ambientes domésticos, é que a população mais impactada por essa poluição do ar doméstica é exatamente as pessoas que passam mais tempo dentro das casas, ou seja, as mulheres e crianças, elas carregam desproporcionalmente o maior ônus para a saúde pela exposição aos poluentes domésticos, exatamente porque elas normalmente trabalham nas tarefas domésticas, como cozinhar, e passam mais tempo expostas a essa fumaça nociva desses fogões e dos combustíveis poluentes. Na maioria das vezes, falamos sobre reduzir os poluentes emitidos pelas grandes indústrias e pelos automóveis.
Mas se não diminuirmos também essas emissões domésticas, o processo de despoluição como um todo pode ser prejudicado? Exatamente. É muito importante essa conscientização de todos, desde nós como moradores até, claro, nossos gestores. Pois veja, os poluentes que são gerados ali dentro da residência, eles não ficam aprisionados dentro dessa casa, muito pelo contrário. A tendência é que ele saia e isso contribui sim para a poluição do ar no ambiente externo. Uma outra prática doméstica que também coloca em risco a população é a queima de lixo nos quintais das residências. Em alguns casos, essa queima de lixo e outros resíduos é feito até mesmo dentro das residências, como é o caso que você acabou de citar da Índia, né? Então, todo esse processo de queima, ele contribui para as emissões desses poluentes do ar e precisam sim ser reduzidos para melhorar a qualidade do ar. Por exemplo, existem países que consideram proibir o uso desses combustíveis pelas residências durante esses episódios de poluição do ar mais severos. Existe alguma política pública no Brasil ou no exterior voltada para a mitigação dos efeitos da poluição doméstica? Essas ações elas são muito pequenas, especialmente aqui no Brasil. Em 2014, a OMS introduziu algumas diretrizes para a qualidade do ar doméstico de forma a incentivar essa transição para combustíveis domésticos mais limpos para cozinhar, aquecer e também para iluminar as residências. Então, para ajudar esses países a cumprir essas diretrizes, a OMS desenvolveu o que ela chamou de um kit de ferramentas para soluções de energia doméstica limpa. E esse kit, ele inclui um repositório de políticas, tá, que traz ali alguns exemplos que apoiam tecnologias e combustíveis mais limpos. Alguns exemplos de políticas adotadas no mundo são a proibição de combustíveis ou de tecnologias permanentemente ou enquanto a poluição do ar ambiente exceder um determinado limite aceitável. Um outro exemplo são as campanhas de conscientização pública, usando alertas de qualidade do ar que informam o público quando a poluição do ar excede um limite e pedem que a população evite queimar combustíveis sólidos durante esse período. Existem também as políticas de atualização de tecnologia, que essas políticas elas incentivam as pessoas a trocarem os fogões mais antigos por opções mais eficientes, né, e menos poluentes, né? E também existem as políticas de incentivos financeiros. Essas políticas, então, incluem subsídios, abatimentos e também créditos fiscais que reduzem o custo para a população mudar para as opções mais limpas de geração de energia. Mas aqui no Brasil, esse tipo de política ainda é muito pouco aplicada. E é por isso que essa cartilha que nós participamos, ela tem um papel tão importante. Pois ela pode servir, né, de base exatamente para a elaboração de políticas públicas aqui no país. Essa cartilha ela contou com a participação de 32 pesquisadores de 18 países, e aqui no Brasil, eu e vários colegas aqui da USP fizemos essa tradução para o português, além de contar, claro, com a total colaboração da equipe do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Ou seja, nós acreditamos que esse documento, de alguma forma, ele servirá como uma pequena semente para ações públicas que poderão promover a saúde pública aqui dos brasileiros. O senhor também participa do projeto Green Cities, que pretende investigar a concentração de material particulado em 4 parques urbanos da cidade de São Paulo. Como os dados são coletados e depois processados? Em que estágio o Green Cities se encontra no momento? Sobre o projeto Green Cities, né, então a ideia principal, né, desse estudo é compreender a importância de parques verdes no resfriamento da temperatura e também na redução da poluição atmosférica. Então, para isso, o que tem sido feito? Né? Dados têm sido registrados, né, dados de poluição do ar,
têm sido registrados utilizando uma rede de equipamentos que a gente chama de equipamentos de baixo custo, tá? Que são equipamentos desenvolvidos com tecnologias mais baratas, né, quando comparado com equipamentos de referência, como é o caso dos equipamentos que órgãos ambientais, como é o caso da CETESB, utiliza, né? Então, aqui em São Paulo, nós selecionamos 4 parques para participar desse estudo. Um desses parques é exatamente o jardim aqui da Faculdade de Saúde Pública, que é uma pequena área verde que está rodeada por importantes e movimentadas avenidas da cidade de São Paulo. Esses equipamentos, eles medem aqueles poluentes que eu comentei inicialmente, né, o MP10, o MP2,5, e mede também um outro poluente de tamanho ainda melhor, que é o MP1, que são as partículas menores do que 1 micrômetro. E esse equipamento ele mede também a temperatura e a umidade nessas áreas, né? Então, esses dados, eles estão e ficarão disponíveis online em tempo real para que toda a população mundial, não só aqui de São Paulo, do Brasil, mas toda a população mundial, ela pode acessar e visualizar a diferença da poluição do ar em regiões com maior ou com menor vegetação, aqui na cidade de São Paulo, né? Então, nós estamos iniciando esse estudo agora, né? Então, há poucos dias nós instalamos 2 equipamentos aqui no jardim da Faculdade de Saúde Pública. Já instalamos 2 equipamentos também no Parque Cientec, que pertence também à Universidade de São Paulo. Começamos a instalar esses equipamentos na IASH, que é um outro campus aqui da USP, na cidade de São Paulo. E, por fim, nós pretendemos instalar em um quarto parque aqui na cidade de São Paulo. Possivelmente será o Parque Trianon. Sim, para quem não conhece a FSP, né, a gente está localizado entre 2 avenidas bem movimentadas de São Paulo, e fazer essa medição aqui pode trazer resultados bem interessantes, né? Exatamente, né? Porque aqui é uma área, né, é uma área verde, né, mas essas 2 avenidas, né, essas 2 ruas têm trânsito, né, de carros quase que, né, durante todo o dia, e também bastante ônibus, né, que são, né, veículos que emitem bastante poluentes para o ar. Agradecemos a participação do professor Tiago Nogueira. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A faculdade está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevista e edição, Isabela Oliveira. Roteiro, Silvia e Gabriel Eide. Locução, Felipe Velames e Gabriel. Pós-edição, Gabriel. Artes, Felipe.